Histórias que não se resolvem, traumas que não passam. Mais de 30 anos se foram e a questão dos desaparecidos políticos da ditadura militar continua sem solução. Em São Paulo, desde a abertura da vala no cemitério de Perus em 1990, apenas 3 corpos foram identificados. Mas essa longa espera das famílias pode acabar. A análise dos restos mortais deve ter finalmente um desfecho nos próximos anos. Essa aqui tem 3 filhos desaparecidos, essa aqui tem 3 irmãos desaparecidos. Essa aqui, que quase não aparece, tem um irmão desaparecido. Essa tem um irmão e essa aqui uma irmã e o cunhado. São todos familiares de desaparecidos. Dona Crimeia divide a dor e a angústia das famílias de militantes políticos. Quando os militares desaparecem com um preso, o que eles querem é desaparecer com toda a história dele. Porque fica a dúvida, será que está vivo? Tem mães que acham que os filhos podem estar vivos, sem memória, vagando pelo mundo. Ou seja, é um sofrimento contínuo. O ex-companheiro dela desapareceu em uma emboscada na guerrilha do Araguaia. Ele nunca foi encontrado. Ela foi presa e torturada, grávida de 7 meses. Foi um médico examinar para dizer que tipo de tortura poderia fazer, pelo fato de eu estar grávida. Tanto que eu não fui colocada no pau de arara, eu não levei choque na vagina, eu só levei choque nas mãos e nos pés. Eu apanhei muito de palmatória nas mãos e nos pés, muito tapa no rosto, murro nas costas, mas não me puseram no pau de arara nem naqueles choques clássicos deles, né? Eu fiquei até fins de janeiro aqui no DOI-CODE e depois fui transferida para Brasília, para o Pelotão de Investigações Criminais, onde meu filho nasceu em fevereiro de 73, no Hospital do Exército. Pelo menos 400 pessoas teriam morrido ou desaparecido durante o regime militar no Brasil. Anos depois do fim da ditadura, ossadas foram descobertas numa vala clandestina do cemitério Dom Bosco, em Perus, na zona norte de São Paulo. No início dos anos 90, quando a vala foi aberta aqui em Perus, os trabalhos de identificação dos restos mortais dos militantes políticos começaram a ser feitos por universidades do estado de São Paulo. Mas durante 20 anos, as análises não avançaram e o material armazenado começou a se deteriorar. Diante da negligência, parentes das vítimas decidiram levar o caso ao Ministério Público, que acionou a Justiça Federal contra a União. Essa procuradora, que também lidera uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos, explica que durante a tramitação do processo, as famílias conseguiram levantar recursos financeiros e assim dar continuidade aos trabalhos de identificação das ossadas. Nós vimos que os trabalhos tinham que ser iniciados do zero, porque as primeiras triagens que eles tinham, como sido feitas na Unicamp, não correspondiam com as caixas. As fichas não retratavam o que havia naquelas caixas que tinham sido abertas. E ainda estava acontecendo infiltração, penetração de inseto, de bicho. E nós levamos isso para a prefeitura em 2012 e os familiares pressionaram bastante e acabou então acontecendo esse termo de cooperação entre as secretarias de direitos humanos da União, do município e a Unifesp, que se comprometeu a levantar verbas junto ao Ministério da Educação para construir um centro de análise, e é onde as ossadas estão hoje sendo analisadas. Com a parceria da Universidade Federal de São Paulo, os peritos selecionaram as ossadas mais compatíveis com as características físicas de 41 desaparecidos. Das 1.000 caixas armazenadas no Centro de Antropologia e Arqueologia, cerca de 70% delas já foram limpas e analisadas, e mais de 300 amostras enviadas para exames de DNA em um laboratório especializado na Bósnia. A gente tem algumas informações que parentes davam sobre as características dentárias e a gente utiliza essas informações para filtrar, né, os indivíduos.
Então, um caso como esse aqui, a gente tem perda antemortem de todos os dentes. Então, a pessoa em vida, ela não tinha nenhum dente. Aqui, a gente não tem nenhuma prótese dentária associada, mas provavelmente essa pessoa usava uma prótese em vida. Tem casos que a gente tem restauração, próteses, aquelas próteses removíveis que tem grampo, então são características individualizantes. Só que os repasses do Ministério da Educação à universidade foram cortados. A primeira instância da Justiça Federal determinou uma inspeção no laboratório e constatou que o trabalho do Grupo de Perus avançava, mas que poderia ser interrompido por falta de recursos financeiros. O processo então foi encaminhado ao Gabinete da Conciliação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para que a União apresentasse uma proposta. Isso é um passo muito grande, porque na história política do Brasil, essa questão das ossadas de Perus é uma página que envergonha o Brasil, envergonha muito o Brasil. Então, eu penso que hoje, com o fechamento desse acordo, né, se está dando uma satisfação à própria história do Brasil. Era a hora de acontecer alguma coisa, disso ter uma solução. Então, não se soluciona hoje, mas vamos começar a solucionar, vamos em busca das respostas que as famílias estão esperando há 40 anos, mais ou menos. No acordo, ficou decidido que o valor de R$600 mil para a continuidade dos trabalhos, pelo menos até o fim do ano que vem, será dividido entre os Ministérios dos Direitos Humanos, da Educação e a própria Unifesp. Ainda tem bastante trabalho pela frente, mas a gente tem conseguido fazer todo o processo de análise e a gente está entrando na fase final, que é a fase de DNA. Então, nós calculamos que ainda no próximo ano a gente vai conseguir completar o processo de análise das ossadas. Então, isto é a limpeza e as características antropométricas de sexo e idade compatíveis com aquelas pessoas procuradas e talvez no ano de 2019 concluir com a parte genética. Acho que nesse momento a gente não pode pensar, digamos, em um novo retrocesso, porque acho que praticamente a última tentativa de identificar esses corpos, a gente está muito mais perto do final do processo que do começo. Então a gente precisa todas as garantias para conseguir finalizar esse processo. Apesar de nunca ter encontrado o corpo do ex-companheiro, Dona Crimeia sabe que ele não voltará, mas vai continuar lutando para que as famílias tenham o mesmo direito daquelas que conseguiram enterrar e se despedir dos entes queridos. E o mais triste é que o Estado brasileiro, não tendo resolvido a questão dos desaparecidos políticos, continua permitindo o desaparecimento das pessoas hoje. E isso é muito traumático para as famílias. Isso não acaba. É um negócio permanente, né? Então, é importante que se faça essa identificação.